Estamos começando mais um MapaCast, esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital e que sai toda quinta-feira às 12 horas aí na sua telinha. Irmãos, semana passada falhamos com vocês, né? Não teve episódio. Nós iríamos gravar esse episódio semana passada, mas a nossa convidada estava um pouquinho adoentada, deixamos para a próxima semana. Então, estamos aqui com mais um episódio. Durante essa semana, ainda estarei gravando mais 2 episódios, então nós teremos aí, no mínimo, mais 3 episódios, já praticamente o mês de agosto, tudo certinho para sair aí EP para vocês. E estou muito feliz, porque eu estou diante, literalmente, de um milagre do Senhor, que já vou apresentar a vocês. Mas antes disso, se inscreve no nosso canal. Estamos chegando aí a quase 10 mil inscritos, João. Olha que bênção. Glória a Deus. Eu costumo dizer, não é muito fácil não crescer por aqui, né? Porque geralmente as pessoas visualizam, mas tem uma dificuldade maior de se inscrever. Então, irmãos, nos ajudem, né, a levar a palavra do Senhor para mais pessoas, compartilhando esses testemunhos. Podem ter certeza que quando vocês fazem isso, vocês estão ajudando não só a uma pessoa, né, de ouvir a palavra de Deus, mas também contribuindo, né, com as visualizações, porque nós voltamos todo o valor do canal para o Senhor. Então, eu quero pedir encarecidamente, se você quiser, puder se inscrever no nosso canal, faça isso, deixe o seu like também. E como eu costumo falar, se o Senhor falar com você em algum momento aqui desse episódio, deixe um comentário, deixe a gente saber. Estou ali sempre procurando responder a maioria de vocês, assim que possível. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Então, eu quero apresentar essa irmã muito preciosa, que inclusive é ouvinte aqui do nosso podcast, toda semana ela tá lá assistindo os nossos episódios e, enfim, vocês vão ver uma história de muita superação. Então, ela nasceu aqui em Garanhuns, ela é casada com o Sérgio já há 25 anos, que está aqui também e participou, e também é um milagre, né, de tudo isso que a Carla viveu. Isso aconteceu juntos, né, e ela vai nos contar essa história. Ela tem 2 filhos, o Davi e a Lara, um beijão para eles. Ela é da igreja, a 4ª igreja presbiteriana, né? Eu já trouxe várias pessoas dessa igreja também para testemunhar. O pastor Edson também já esteve aqui algumas vezes. Beijão aí para os irmãos da comunidade da 4ª igreja. Então eu quero lhe dar muito boas-vindas, Carla Coinfa. Seja muito bem-vinda ao MapaCast. É um prazer imenso estar participando desse episódio. Amém. Que é para a honra e glória do Senhor, tá? Que é uma honra para mim falar das maravilhas que o Senhor fez e faz em minha vida. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém, Carla. Nos contem aí um pouquinho sobre você até nós chegarmos de fato no que aconteceu, né? Que virou a sua vida, né? De cabeça para baixo. Mas nos conte um pouquinho quem é Carla, nascida aqui, sobre sua família, sua infância. Nos deixe te conhecer um pouco. Eu sou daqui, moro aqui há... Em Garanhuns há muitos anos, né? Porque você quer dizer quantos anos você tem? 48. Minha mãe é potiguar, meu pai do Ceará, e eles casaram, vieram passar a lua de mel aqui. Foi não, aí se apaixonaram. Gostaram da cidade. Agora é assim, o povo se apaixona por Garanhuns, é desse jeito, né, não, João? Passa por aqui e quer morar. E aí somos uma família, somos 3. Eu sou a filha do meio e minha família é católica. Sempre estudei em colégio católico, tive uma base com princípios firmes sobre amor, sobre honestidade e sempre tive uma infância. Minha infância foi muito tranquila. Glória a Deus. Sempre fui falante. Sempre conversei muito e foi muito saudável. Tive realmente uma infância bem tranquila, brincava na rua. A tranquilidade que a gente tem de morar no interior, né? Isso é verdade. Então, tive uma infância maravilhosa.
Carla também é dentista, acho que eu esqueci de dizer, não foi na apresentação? Isso. E você fez faculdade fora, né? Porque chegou recentemente, né? Exatamente. Esse curso aqui na cidade. Eu comecei a morar com o Sérgio aos 14 anos. Uhum. Aos 16 fui morar em Recife para me formar. Uhum. Então fiz terceiro ano, faculdade, cursei a UPE, que é a Faculdade de Odontologia de Recife, né, de Pernambuco, de odontologia. E quando voltei, namorei com o Sérgio durante 10 anos. Quando voltei, me casei. Mas Sérgio não estava enrolando, não. 10 anos, Sérgio. 10 anos. Muito tempo, Sérgio. Deixe de brincadeira. Eu botei na forca para poder casar. Não é possível, pelo amor de Deus. Deu certo, não foi? Com certeza. Então, tudo na minha vida sempre foi muito planejado. Uhum. Eu realmente pensei em me formar e assim fiz. Me formei, depois que me formei, me casei. Quando a gente casou, tivemos nosso primeiro filho depois de 5 anos. Depois do casamento já estável, de eu ter feito a primeira especialização, eu tive minha primeira bênção. E minha segunda bênção, que é um presente de Deus em minha vida, Lara, foi depois de 2 anos e meio. Então, tudo na minha vida era muito planejado. Tudo ia de acordo com as minhas forças, meus desejos. Eu tinha uma saúde muito boa, eu realmente praticava exercício, mal ia para o médico, mal ia para o hospital. Fui no hospital 2 vezes Na vida. para ter cesárea, para ter meus filhos. Deus. Então, a cicatriz que eu tinha no meu corpo era 2 cesáreas. Então, de repente, né, no dia 7 de março de 2019, nós estávamos viajando, nós e amigos, numa viagem de moto na Argentina, fomos conhecer Chile e Argentina. E na volta, na quinta-feira, lembro da viagem toda. Foi uma viagem muito boa, tive experiências maravilhosas com natureza, com pessoas, tive muito aprendizado, mas na volta, às 8h30 da manhã, nós viemos na BR, numa reta, e um carro invadiu a nossa pista e nos pegou em cheio. Viemos a 100 quilômetros, o carro a 140. Meu Deus. Então, uma colisão muito grande. forte. Então, nossa perna foi arrancada na hora, tivemos várias fraturas e um traumatismo. Eu tive um traumatismo craniano gravíssimo. O socorro chegou, eu consigo ver a emoção nos mínimos detalhes. Imagine 1h30 sangrando sem a perna. Então, um caminhoneiro parou, na realidade 3 caminhoneiros pararam. E eles fizeram um torniquete em mim, Sérgio, só que em mim não conseguiam fazer. Isso seria aquele negócio que amarra para que amarra a perna para poder conter o sangue, a hemorragia. E não conseguiram fazer na minha perna, porque como eu quebrei a bacia, então a bacia não ficava estável. Então teve que fazer um torniquete na bacia, um cinto, para poder conseguir fazer o torniquete na perna. Pressão, senão eu teria morrido porque ia perder o sangue. Exatamente. Todo o corpo, e né? o médico disse que o que me salvou foi o torniquete, foi o cinto na cintura, que estabilizou a bacia, que é bastante irrigada, então evitou de, mesmo fazendo torniquete na perna, do sangramento não ter contido. Então, eu sou da área de saúde e realmente não sabia essa manobra. E um caminhoneiro, né, teve esse discernimento de estabilizar a minha bacia para conseguir fazer o torniquete na perna. Meu Deus. E às vezes são experiências da própria jornada, né? Às vezes eles veem muita coisa Com certeza. no caminho, ou até mesmo leu alguma informação, vai saber, ou recebeu do próprio Deus, né? É verdade.
E aí, uma hora e meia depois, chegou o socorro. E lá, quem faz o resgate não é o SAMU, é o Corpo de Bombeiro. Então, o Corpo de Bombeiro chegou para nos socorrer. Então, fizeram todos os primeiros socorros em mim e Sérgio. Então, estava tudo sendo equipado para levar Sérgio primeiro. E aí, um homem fez: vamos levar essa mulher? Aí um fez: não está vendo que ela está morta? Esse ainda tem uma chance de vida, mas ela. E o homem fez: não, Deus está me dizendo para levar ela, vamos levar ela. E assim me levaram. Eu fui para um hospital. Chegou lá, não me receberam porque era de alta complexidade, então fui para outro hospital. Chegando lá. Isso aonde? No Chile ou na Argentina? No Chile, na Argentina, desculpa, em San Juan, nome da cidade. E que era a cidade mais próxima da região onde houve o acidente. E aí, lá no hospital, eu passei várias horas em cirurgia. Saí em estado estável, porém gravíssima. Eu tive fratura na bacia, na coluna cervical, traumatismo craniano com 70% de isquemia cerebelar. Eu não tinha consciência de nada. Na escala Glasgow de câncer, coma. Eu cheguei no estágio 3, então estava gravíssimo. E aí, a cada exame que passava, a cada hora que se passava, a expectativa de vida ficava cada vez mais curta. Foi aí que eu fui acometida por infecção, e quando a infecção se instalou, os médicos disseram: agora não tem mais jeito. Isso foi na terça-feira. Meu irmão estava lá, estava o irmão Sérgio, tinha alguns amigos, tinha 2 amigos nossos. E aí disseram ao meu irmão: de hoje ela não passa. Isso na terça-feira. E aí meu irmão foi pro hotel, foi dormir e não atendia telefone, não queria falar com ninguém. Só esperando realmente a notícia de poder, né, chegar na minha casa comigo sem vida. E aí ele no outro dia, na quarta-feira de manhã, ele acordou ainda com medo, sem querer ir para o hospital, porque como a expectativa era na terça, então na quarta ele foi. E aí ele foi para uma igreja, passaram lá 3 horas. E ele pediu para Deus cuidar de mim. E aí quando chegou na hora da visita, eu estava de olho aberto. E aí foi uma esperança grande que surgiu, né? Que aí meu irmão fez: ô Senhor, isso foi um sinal. Ela vai ficar bem. E aí, depois de 15 dias, na realidade 14, viemos para Recife. Fomos transferidos para Recife. Ficou ainda 14 dias lá Ficamos 14 dias na Argentina. para poder estabilizar e conseguir a viagem. E aí, quando a gente chegou, Sérgio ficou em hospitais separados. Aqui no Brasil já? No Brasil, em Recife. Eu ainda estado muito grave. Eu estava em coma, eu estava me alimentando por sonda, respirando por aparelhos, e a infecção não debelava. Foi aí que eu passei 15 dias na UTI, a infecção melhorou e eu fui para o quarto. Eu cheguei no quarto ainda num estado bem delicado. Eu lembro pouca coisa, graças a Deus, mas eu lembro que tudo doía. Pentear meu cabelo, tocar em mim, me movimentar, respirar. Então, tudo era bem dolorido para mim. E aí,
eu tive experiências muito boas no hospital. Meu pai, que dormiu comigo há vários dias, e quando eu mexia, eu não falava, já customizada, eu mexia só o pé. Podia ser a hora que fosse, eu mexia o pé, ele vinha e me ajeitava e me dava uma situação melhor de acomodação. Uhum. Minha prima, que também dormiu comigo, ela ia jantar no banheiro para não acender a luz e não me incomodar e eu não sentir desconforto com o cheiro de comida. Tive amigas que foram lá e mesmo naquela situação me trouxeram tanta alegria, tanto ânimo. Tem uma música que a gente sempre canta em momentos especiais. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. E aí elas estavam cantando no corredor. Quando eu escutei aquela música, eu parei, né? E aí elas entraram e me encheram de carinho. Foi um momento tão especial para mim. E aí teve os meus filhos, que foi algo, nossa, muito forte, e que eu tenho guardado no meu coração a carinha deles olhando para mim. Mãe, levanta daí, aí não é teu lugar. Quando o Sérgio pôde ir me visitar, isso já foi em junho, ele estava também com infecção no braço e na perna, mas aí mesmo com indicação médica, ele foi me visitar. E eu tinha muitas dúvidas das sequelas. Não sabiam se eu tinha memória antiga, se eu enxergava, se eu iria conseguir falar, iria conseguir me lembrar. E aí eu lembro que Sérgio, quando conseguiu vir para o hospital, foi toda uma preparação. Minha mãe separou a melhor camisola, botaram perfume em mim, ajeitaram meu cabelo para Sérgio chegar. E aí estava a fono, que precisava botar uma válvula para eu conseguir falar, e estava a neuro para saber se eu tinha memória. E aí todo mundo, né, Sérgio vai chegar, Sérgio chegar. Quando o Sérgio chegou, que eu olhei, eu não enxergava direito, eu tinha que fechar um olho para eu poder enxergar. E aí quando eu olhei para a porta, que vi meu esposo entrando numa cadeira de roda. Nossa, como foi difícil para mim. E a neuro, quem é? Me questionando, me perguntando quem é. Minha vontade era dizer: pare de perguntar quem vai ajudá-lo. Não está vendo que ele precisa de ajuda? Mas aí Sérgio veio com um semblante tão tranquilo, que aí eu digo, ele está bem. E aí ele chegou, e ela perguntando, e eu disse: é o amor da minha vida. Eita. Aí todo mundo viu que eu reconheci, né, que Lembrou, né? lembrei que essa memória estava presente em mim. E aí tive várias experiências boas no hospital, além de um tempo muito pesado. Quando eu cheguei na minha casa, em agosto, dia 8 de agosto, cheguei na minha casa, vim de ambulância, cheguei na minha casa, tinha rampa, tinha uma equipe à minha espera, porque eu tinha um home care instalado, tinha uma cama domiciliar, um hospitalar, desculpa. E aí, quando eu cheguei que vi aquilo tudo, foi como se tivesse caído a ficha para mim. Porque no hospital, eu achava que me faziam por mim, porque eu não conseguia. Porque eu era boa, não porque eu não conseguia. Mas quando eu cheguei na minha casa, eu vi que eu não fazia, eu não tocava, eu não conseguia fechar o olho e abrir, eu não conseguia mexer a mão,
não conseguia tocar em mim, não conseguia conduzir meu corpo a lugar nenhum. Meu Deus. Não sabia respirar. E aí foi que eu vi que, que, eu, não, que eu não conseguia fazer. Então começou uma tristeza muito grande tomar conta de mim. Tinha irmãos que chegavam lá em casa para me visitar, muito usado por Deus, e faziam: Carla, Deus tem um plano lindo na tua vida. Eu olhava assim, eu estava customizada, sem falar. Eu fazia: que plano lindo Deus tem diante para mim, diante de um quadro desse, de me tirar a minha vida, que eu já não vivo, eu passo o dia. Meu dia era fisioterapia, fono, terapia ocupacional e psicólogo, só. Então, eu não vivia, eu passava o dia. E aí eu comecei a me dizer com o Senhor. Achei injusto. Meu Deus, por quê? Comigo, né? Por quê? Por quê? Porque eu preciso passar por isso tudo. Eu lembro uma vez que o pastor Alice foi lá em casa e falou sobre Salmos, o Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, de onde vi meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Na minha casa eu olhava a Boa Vista, que é um monte, eu olhava e fazia o monte que o pastor vê, o Senhor está, mas o que eu vejo, o Senhor não está. O Senhor não está. E aí comecei a botar metas para minha alegria. Quando eu comer, quando eu falar, quando eu respirar, eu vou ser feliz. E aí comecei a conseguir atingir essas metas. Quando eu comecei a comer, eu disse: feliz. 5 minutos de alegria. Não é comer com minha mão. Botar batom, botar rímel, desculpa. E aí eu comecei a botar minha alegria em metas. Quando eu atingisse aquela meta, eu ia ser feliz, com certeza. E minha última meta foi andar. Quando eu andar, com certeza eu vou ser feliz. E vou botar perna, fazer igual aquele povo do Instagram, que pula, que dança, que dá cambalhota. E quando eu fui botar a perna, não foi bem assim. Eu tenho uma lesão cerebral muito extensa, que compromete o meu equilíbrio. Eu tenho 30% apenas do cerebelo e meu corpo é muito curto. E não foi assim. Quando eu botei a perna, eu não saí andando, pulando. Pelo contrário, minha perna saía. Eu não tinha equilíbrio, não conseguia andar. E aí, Sérgio disse: Carla, vamos para a igreja? Aí eu disse: eita, eu queria ir andando, mas aí dá aquela desapontada. Eu digo: vamos, né? Foi numa terça, eu já estava sem tráqueo, sem GTT de me alimentar, então eu podia sair. E aí eu fui para a igreja. Lembro que eu fui numa terça-feira, num culto de oração. E aí uma irmã minha, quando me viu na cadeira de roda no carro, ela vinha descendo a escada da igreja. Quando ela viu, ela se ajoelhou. Meu Deus, aí batia no chão. Obrigada, meu Deus, por Carla estar aqui. Obrigada, meu pai chorava. E aí eu comecei a... Eita, minha alegria não vem de coisas. Minha alegria vem daqui. Porque eu não sabia sorrir. Eu sorria assim. E lá eu comecei a sorrir. O sorriso veio de dentro. Amém. Quando eu entrei no templo, não foi diferente. Os irmãos riam, choravam, me abraçavam. E aí vivi uma alegria que eu fazia tempo que eu não tinha sentido.
Então, sabia que o caminho da minha alegria não estava nas coisas, estava em Deus. Amém. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a me apropriar das promessas do Senhor, que eu não estou só, que eu não preciso ter medo, que o Senhor está comigo. E mesmo que eu não ande, mesmo que eu precise de um andador, de um Uma de uma prótese. prótese, de uma cadeira para me locomover, Uhum. não tem problema, porque isso é passageiro. Eu só não Aleluia. quero andar titubeando com o Senhor. Quero andar segura, com minhas duas pernas firmes em Deus. Aleluia. Então, eu conheci Deus, não. Eu já era convertida. Que era isso que eu ia lhe perguntar, a sua história de conversão, né? Porque eu tenho certeza que foi outra conversão, né? Nos Sem conte a dúvida. primeira A e depois primeira você tem já... 20 anos. E eu lembro que tem um amigo nosso da igreja, Uhum. doutor Flávio Pacheco, que ele me chamava muito a ir para a igreja. E eu, católica, não queria ir. Eu achava que eu ia trair Maria se eu fosse para a igreja evangélica. E aí ele me convidou para um encontro de casais. Quando eu cheguei lá, vi tanto mover do Senhor, vi tanta vida transformada. E aí eu vi um rapaz perto de mim, que era encontrista também, que fazia glória a Deus. Aí ele conhece, eu quero conhecer esse Deus. Como é que eu faço para conhecer, para abrir meu coração para Deus entrar? E aí foi todo um processo. Eu tive realmente um desejo de conhecer o Senhor, de me aprofundar nele. Uhum. Entendi que Jesus era meu Salvador, Aleluia. mas o meu Senhor eu só entendi depois da sede, Meu quando Deus. ele precisou tirar todo o controle da minha mão. E aí eu sei que a minha vida hoje está nas mãos do Senhor. Eu passei para Ele o controle com toda segurança, porque se vive muito melhor com a presença do Senhor. É verdade. E aí eu me alimento dele todos os dias. Eu sempre digo que Deus sonda o meu coração e me conhece. Então eu quero conhecer o coração do Senhor. Aleluia. Então busco o Senhor todos os dias, me alimentar dele. Tenho experiências incríveis com Deus e quero encorajar todo mundo a buscar o Senhor em todo tempo, porque vales chegam, desertos chegam. E eu passei por um muito grande e passei sem Deus e com Deus. Sem Deus o fardo é muito pesado. É Eu não verdade. via saída em nada. Eu não via alegria em nada, mesmo que eu conquistasse Uhum. as minhas metas de Aquelas metas, alegria. né? Uhum. Mesmo que eu conquistasse, eu não estava satisfeita o Uau. suficiente. Uhum. Faltava um vazio. E quando eu comecei a me apropriar de quem é o Senhor, que Ele é o meu Pai, que não me deixa, que eu não preciso Aleluia. temer nada, que tudo está no controle do Senhor. Aí vem uma alegria que é só o Senhor mesmo. É uma Só o paz Senhor. inexplicável, que só explica com a presença do Espírito Santo. É só o Senhor. Então, assim, eu passei por várias fases, várias. O ano passado eu estava já andando e aí, em fevereiro, eu fraturei minha perna e rompi meu joelho. Meu. E aí o Ezio foi uma dor tão grande, Uhum. sabe? Que eu não sou exagerada, mas eu dei um grito no meio da rua. Uhum. Porque foi uma dor assim, muito grande. Intensa, né? Meu joelho estava de um lado, minha perna do Ai, outro. Jesus. Eu não conseguia voltar para sentar no carro. Uhum. E aí eu digo, meu Deus, eu vou ter que passar por tudo de novo, meu Senhor. Enfrentar o pior pesadelo.
meus piores dias que foram no hospital. Vou ter que enfrentar de novo meu pai. E aí, precisei fazer uma cirurgia no joelho. E aí eu estava muito relutante, achando que ia demorar, que ia ser tranquilo, mas quando foi chegando perto, foi me dando um medo tão grande. Eu digo, meu Deus. Porque você vai lembrando daqueles dias difíceis, né? Exatamente, vem um filme na cabeça, né? E aí eu digo, meu Deus, o Senhor faz tudo novo. Então, transforma essa minha experiência em algo novo. Eu sei que eu posso passar com o Senhor e eu vou viver um tempo novo. E aí, quando eu fui para o hospital fazer a cirurgia, eu lembro que a gente orou antes de entrar no bloco cirúrgico. E eu lembro bem do corredor, de olhar para o corredor e ver as luzes, que é a lembrança que eu tenho na época do acidente. E aí, quando me colocaram no corredor novamente, que eu olhei as luzes, me veio na mente, ainda bem que tem luz. Ruim seria se estivesse soltando energia. Então, quando eu cheguei lá, cheguei no bloco cirúrgico, fizemos uma oração antes. E, para minha surpresa, quando eu fui anestesiada, no meio da cirurgia eu acordei. Escutei barulho de broca, de parafuso, os médicos conversando. E a médica, a anestesista, é evangélica. E ela estava, quão grande é o meu Deus, cantando. E aí eu continuei, cantarei quão grande é o meu Deus. Aí na hora parou tudo, porque não imaginavam que eu estava acordada. E aí a gente terminou de louvar. E foi assim, outra experiência, né? Foi uma experiência maravilhosa de eu sentir realmente que Deus está ali e que eu podia ajudar quantas pessoas estivessem ali. Porque no bloco cirúrgico eu dividi com mais 3 pessoas a sala e estavam, nossa, eles estavam achando tudo desconfortável, gemendo, reclamando de dor e eu sorrindo. Eu com a paz tão grande dentro de mim, querendo assim, grata ao Senhor por fazer um tempo novo, por fazer daquela experiência tão ruim que eu tive, uma experiência de algo novo, com a presença do Senhor. Então, hoje, para mim, se eu andar, ótimo. Se eu não andar, tá ótimo também. Eu sei de quem minha vida pertence. Eu sei quem está no controle da minha vida. Deus é soberano. Em só a palavra, Ele criou o mundo. Imagine me fazer andar. Imagine isso. Verdade. Se eu não andar, bem. Se eu não andar também, bem também. Porque o que importa é eu estar na presença do Senhor. Sem Ele, eu não vou para canto nenhum. Sem Ele, eu não tenho sustento em nada. Mas com Ele, o fardo é muito, muito leve. A gente tem uma força que não é nossa. Vem realmente do Espírito Santo. Então, hoje eu encorajo todo mundo a buscar o Senhor cada vez mais e mais. É quem pode realmente nos trazer alegria, nos trazer paz e saber que nossa vida está nas mãos do grande eu sou. Ele pode fazer o que quiser, né? Maravilha. Mais do que pedimos e pensamos, né? É o nosso Deus. Então, eu sou grata ao Senhor por tudo em minha vida hoje, mesmo a minha vida sendo transformada 360 graus. Eu antes tinha uma independência incrível. Eu pegava meu carro e ia para Natal com meus filhos, minha família de lá. Hoje, eu não consigo ir num banheiro que não tem acessibilidade sem alguém. Então, hoje, minha limitação é
bem grande, mas isso não me impede de eu sorrir. Minha alegria não vem disso, minha alegria vem realmente do Senhor. Meu Então, Deus. que a gente possa buscar Amém. e se alimentar dele Amém. sempre, cada vez mais e mais. Nunca é suficiente. Ele sempre tem mais a derramar. A gente sempre tem mais a aprender. Amém, é verdade. O Carlos estava até pensando aqui, como ficou a situação em relação ao motorista, né? Ele estava embriagado, como ficou essa questão dele ter invadido e ter... Na realidade, eu não sei o que aconteceu com ele. Na verdade, como era 8h30 da manhã, eu imagino que não era, né, por efeito de álcool. Ele tinha, na época, 26 anos, ele vinha com a esposa e um filho atrás. Meu Deus. Então, a gente acha que ele deve ter se descuidado, não sei, de celular, alguma coisa. e ajeitar o filho, enfim. Foi um descuido que mudou drasticamente a minha vida, mas que hoje eu consigo ver, né, a alegria que vem do Senhor. Consigo ver Ele hoje como meu Senhor e Salvador. Antes eu só entendia Ele como meu Salvador, hoje como meu Senhor. E eu quero estar no centro da vontade dEle. Quero fazer a vontade dEle e onde Ele quiser que eu vá, eu vou. Se Ele quiser que eu fique quieta, eu fico. Eu quero estar no centro da vontade dEle. Amém. Quando você passa, às vezes, uma situação como essa, né? É quando você volta para os fundamentos do que de fato importa, Exatamente. né? Porque quando você fica tão, como é que eu posso dizer, tão debilitado, tão impotente diante da circunstância, né? Ao ponto de, em você, não ter capacidade de fazer ou mudar nada, nós entendemos o real valor de algumas coisas, né? Sem dúvida. E vocês eram acostumados a fazer essas viagens, né? Era algo que vocês faziam anualmente, né? Corriqueiramente, com frequência, a gente sempre viajava, sempre ia tomar café, ia passar 2 dias em alguma cidade, sempre era corriqueiro. E Sérgio sempre foi muito cuidadoso. E aí, por um descuido de alguém que a gente jamais imaginava, porque lá o Edja era bem tranquila, a BR. É tanto que eu não via carro, não via É aquele tipo de estrada de filme, né? Que você só vê, só vê você, né? Se tivesse um drone ali, era só você, né? Tem até uma foto que a gente tirou na BR, que eu fazia, meu Deus, vem cá atrás, com medo, né, de vir cá atrás, mas não vinha, passava meia hora sem vir carro. Meu Deus. E era numa reta, realmente, foi um descuido, né, grande, que a gente arca com as consequências até hoje. Então, que tenha paz no trânsito, segurança no trânsito, que nada é tão capaz de não ter tempo para a gente muito se rápido, cuidar. né? Muito rápido, muito rápido. Então, E foi literalmente de frente ou pegou vocês do lado? Porque foi a perna direita de vocês dois, não foi? foi, primeiramente ele invadiu, pegou o nosso amigo que estava na frente, Teve outra pessoa teve outra também? pessoa, ele bateu só no baú da moto, arrancou, e aí ele veio em nossa direção, nos pegou em cheio. Jurandir fala, que é o amigo nosso, que quando ele bateu nele, ele imaginou que o baú ia voar, ia tocar na gente. E aí, eles, questões de segundos, quando olhou para o retrovisor, já era o Sérgio voando. Então, assim, não teve como, porque ele vinha a 140 e a gente a 100. Então, não tinha nem como desviar. Ele invadiu quando estava pertinho da gente. Então, não teve, realmente. Mas já pensei muito, se não tivesse acontecido, se ele não tivesse se descuidado. Mas minha vida está nas mãos do Senhor. Então, creio que se é para acontecer,
Que redunde em glória, né? Se ele confiou, né? Porque para mim, hoje, é uma missão para falar de Deus. Sim. Falar da grandiosidade do Senhor. Porque o 6% da literatura médica diz que sobrevive, no caso que eu tive, 6%. Então, assim, é muito raro, né? E hoje eu consigo fazer meus laudos de patologia, faço laudos pós-hospital das clínicas, tenho clínica de radiologia aqui em Garanhuns, presto serviço para mais 2 e trabalho bastante com patologias mesmo. E graças a Deus eu estou aqui, podendo ver pra meus dizer filhos. que Deus é bom. Em todo tempo, não importa que deserto a gente passe. Aleluia. Que queda a gente tropece, mas o cair não é Deus, mas o levantar do Senhor. Verdade. Se a gente cair, Ele está ali segurando a mão e tirando do mais profundo abismo, Ele está conosco. Amém. Dentro de todo esse tempo, assim, já faz 6 anos, né? Você 6 disse que foi em anos. 2019 Isso. que tudo isso aconteceu. Quais são talvez, uma ou as 2 maiores lições, assim, que você ficou, assim, top one, que você pode pensar, dizer isso foi... O Edson, eu corria muito atrás do vento. Eu corria, eu trabalhava, eu dava um jeito em tudo para conseguir englobar tudo. E eu vejo que não vale a pena. Não é isso que Deus quer. Deus quer a gente calmo, a gente com o pé no chão, a gente fazendo o nosso chão de forma segura, né? Porque de mão dadas com Ele é muito mais fácil de andar. Então, hoje, o que eu aprendi a ver felicidade no simples, né? Na minha rotina mesmo. Eu sou feliz quando acordo, sou feliz que eu dou bom dia aos meus filhos, que vejo meu esposo. No simples, eu amo hoje a simplicidade, que antes eu imaginava que a alegria não vinha disso. E hoje eu sei que vem do simples. Porque às vezes tem algumas coisas que a gente ouve que fica só na esfera do saber, né? Mas algumas coisas que a gente vive, a gente experimenta. Com certeza. E quando a gente experimenta, aí é diferente. Porque sai simplesmente de uma informação para uma realidade. Exatamente. Então, às vezes você não sabe explicar para as pessoas, né? Muita coisa na minha vida, talvez eu não saiba explicar algumas dores, algumas coisas que eu vi, mas por isso que a gente estava conversando aqui no começo, né? Tem algumas coisas na nossa vida que talvez só uma pessoa que passou por isso vai conseguir entender bem mais perto, ou quiçá em profundidade, a sua dor por ter passado pelo mesmo lugar. Mas quando alguém não passou, é difícil de mensurar e de explicar, né? Porque só quem foi marcado, só quem teve sua coxa marcada, né? Que vai poder contar sobre aquele dia. Sim. E mesmo assim, as palavras, eu acredito que nos limitam. Mesmo até o português sendo tão riquíssimo, né? Verdade. Que a gente consegue expressar tantas coisas, mas tem coisas que eu acho que... Olha, a vivência é uma experiência realmente, um aprendizado gigantesco. Hoje eu consigo ajudar pessoas, mesmo longe. Tem uma mulher no Rio que o filho teve um AVC e apresentaram uma história a ela. E o médico dizia que ele não ia mais andar, não ia mais sair daquela UTI. E aí ela me mandou uma foto dele dirigindo. E ela disse, obrigada. Obrigada por me apresentar esse Deus. Aleluia. Então, pessoas que eu
que eu nem imaginava na vida, né? Através de uma experiência que eu tive de passar pelo vale, né? Foi assim, eu escuto histórias surpreendentes, gente que me procura para encorajar mesmo, em situações onde tem na família um caso parecido, e o que fazer. E a resposta é a mesma. Deus. Deus é o resumo de tudo, né? Com certeza, sem dúvida. Olha, Edson, tem um quadro importante que eu queria citar. Tem uma mulher que eu não conheço ela pessoalmente, mas ela se identificou e falou que o irmão dela tinha sofrido um acidente de carro e estava na UTI do Santa Joana, e eu ia chegar com a mesma lesão, com a mesma idade, com a mesma lesão dele, ainda no estado mais crítico, porque eu vinha sem a perna, várias fraturas e a infecção. E aí eu falei com ela, perguntei como é que ele está, e ela disse, ele não é bom da cabeça. E aí ela me falou, Carla, Deus ama mais você do que ele. E na hora eu parei assim, ela tem 2 filhas. Aí eu disse, qual filha você ama mais? Ela fez, não sei dizer. Eu disse, Deus é do mesmo jeito. Ele não sabe dizer qual filho ama mais. A diferença minha e dele são propósitos. Eu tenho o meu, ele tem o dele. Mas o amor do Pai é um só. Não tem distinção nenhuma. Nenhuma. Lá naquela cruz, quando ele derramou sangue por nós, ali ele não fez distinção de ninguém, de nenhum filho. Nós somos filhos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, somos amados, protegidos pelo Senhor. E cremos, né, no Deus do impossível, que muda quadros, muda situações, muda circunstâncias, muda pensamentos, muda propósitos. E hoje eu tenho um. Hoje só se me basta. Eu tenho uma família maravilhosa, tenho filhos muito bons, tenho um marido especial, tenho uma igreja que me apoia, que me levanta, tenho amigos que da mesma forma me traz uma alegria, um sorriso grande, mas nada se compara a passar sem o Senhor. Com você é muito mais fácil. Com você é tranquilo demais. Esses dias eu estava compartilhando aquela passagem que Jesus disse para trocarmos o fardo com ele, porque o jugo dele é suave e é leve, né? E às vezes nós achamos a vida ou até mesmo tantas coisas tão difíceis e pesadas. E eu fiquei, mas Jesus disse que era leve, que era suave. Ele não mentiu, né? Será que ainda nos falta aprender? Certamente, nos falta aprender alguma coisa para que nós possamos entender na íntegra essa palavra. Porque se ele disse que é suave, é leve, por que nós vemos tanto peso? Por que nós achamos tão difícil a vida cristã? Porque nós, não é? Com certeza. Então, eu não sei, mas ainda falta a gente aprender muita coisa com o Senhor. Eu também tive um ensinamento através de um livro a respeito do nazismo, e um homem refugiado, ele ia consertava relógios e tinha duas sacolas, uma bem cheia e a outra mais leve. E ele estava viajando com a filha tinha 10 anos. E durante a viagem a filha perguntou, sapeca, né? Pai, o que é sexo? Aí ele na hora, ele disse que não bateu o carro, que não tinha nada na frente. Contei, ficou sério, não respondeu. E aí quando chegaram no destino, ele pegou a sacola mais pesada. Aí disse, carregue.
E aí ela veio com todo esforço, carregando a sacola. Que justo! Bota a sacola mais pesada para mim. Aí ele fez, minha filha, é assim as respostas. Tem coisas que é pesada demais para você entender. Agora mesmo não é o momento de dar essa sacola mais leve. Vou te dar. Não está na hora de dar mais pesado, vou dar mais leve. E assim é sobre a resposta do sexo. E eu vejo o pai desse jeito. Ele tem coisas que é pesada demais para a gente, né? Que ele carrega e a gente pode dividir isso com ele. Verdade, Ele faz carrega, sentido. ele leva e que a gente possa sempre confiar, porque a fé é aumentar a confiança em Deus. Quando a gente confia, entrega, tudo se torna mais leve no momento certo. É, Deus não dá nada a gente que a gente não possa não suportar. posso suportar, eu acredito muito nisso. E Deus, ele quer que nós façamos a trilha que Jesus fez, né? Eu acredito que Deus quer que nós nos pareçamos com Jesus, então, se ele é a nossa referência, se ele é o irmão mais velho ao qual nós devemos nos parecer, e a gente olhar para a vida de Jesus, a gente vai ver o tanto de coisa que Jesus passou, né? Traição, pessoas que zombaram dele, bateram nele, ridicularizaram, humilharam, negaram, crucificaram, né? Foram tantas coisas. E foi desacreditado da sua própria cidade, né? Mas isso aí não é o filho de Maria, né? Tão Então, improvável, né? tão improvável, Como é né? que um rei vinha assim, um Exatamente, carpinteiro, não vem num cavalo branco, exatamente. não vem uma espada grande, reluzente. Ele veio Exato. simples. E ele quer que a gente seja Simples e assim também, humilde como né? Jesus, com certeza. E ele veio estabelecer um reino invisível, né? Porque os judeus até hoje aguardam um rei que vai guerrear literalmente, né? Sim, Mas Jesus veio deixar um reino aparentemente invisível, mas que quando nós conhecemos, a gente não consegue ignorar essas verdades. ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Não tem como negar. É o grande eu sou, né? Não tem como. Tem aquela canção, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Então é bem isso, né? Quem já pisou, quem já teve um toque com essa glória, quem já conheceu esse Cristo em alguma faceta, é impossível nós vivermos em outro lugar. E mesmo que estejamos, né, em outro lugar, nós não somos completos, O né? coração é dele. Porque mesmo você, talvez eu, fui nas minhas andanças, né? Olhar para tudo aquilo ao meu redor, olhar até mesmo para as minhas conquistas, mas me ver tão vazia, né? Sim. E eu sabia que eu tinha me perdido de mim, tinha me perdido dele. E você mesmo com um processo tão doloroso, tantas perdas, literalmente, né? Sim. Você começou na sua mente criar metas de alegria. Exato. Olha só como o diabo quer nos roubar em todo tempo, em todo cenário que nós estamos vivendo. Ele sempre vem de uma maneira muito sutil para roubar o nosso contentamento, para roubar o nosso coração do Senhor. E foi bem interessante essa sua fala, porque talvez muitos de nós estejamos colocando metas de felicidade. E com essa sua palavra eu quero também dizer para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, que às vezes nós achamos, quando eu casar, eu vou ser feliz, quando eu tiver filhos, eu vou ser feliz, quando eu passar naquele concurso, naquele vestibular, eu vou ser feliz, quando eu ganhar X, eu vou ser feliz, quando na verdade o descanso da nossa identidade independe de conquistas. Sim.
né? O descanso da nossa identidade, de sabermos que somos amados, que somos completos no Espírito Santo, independe de uma conquista pessoal, mas depende daquilo que Cristo já conquistou. Porque independe do que nós vamos conquistar, mas daquilo que Cristo já conquistou. E Cristo conquistou é algo que nós nunca poderemos fazer e nunca poderemos pagar essa graça redentora que nos mudou, nos transformou de tal maneira que ver uma pessoa como você, Carla, que viveu tantas dores e dificuldades, consegue literalmente ser feliz, contente e ter a sua identidade descansada nele. Exatamente. Porque você é uma mulher bem-sucedida, você vem de uma família, né, boa, né? Como você já falou, você sempre teve tudo o que você quis. Sim. Mas mesmo assim você descobriu, né, nisso tudo que aconteceu, de que de fato a presença do Senhor é a mais importante da sua vida. Como Jó, né, fala que antes eu conheci o Senhor de ouvir falar. Hoje eu conheço de andar. Hoje eu conheço face a face. E não tem um só dia que eu não me alegre na presença do Senhor, que eu chore, que eu fale meus medos, e Ele me ergue de uma forma sobrenatural, assim. É quando a gente permite se entregar, quando a gente confia, né? Aí fica muito mais fácil, tudo flui quando a gente diz sim ao chamado Senhor. Como é para as pessoas assim ao seu redor? O que é que geralmente você ouve das pessoas que conheceram a sua história, que, enfim, que acompanharam tão de perto todo o processo? Eu tive uma amiga na época que ela ia me visitar e eu estava até customizada. E ela fazia: Carla, de todas as amigas, você era a única que iria sair dessa. Eu olhei para ela, querendo dizer, quem disse que eu vou sair? Aí hoje eu sei responder essa pergunta, essa afirmação. Realmente, as pessoas, muita gente me encoraja e eu falo para muita gente encorajando também, né? Porque essa troca, hoje eu permito, antes não. Antes eu não permitia eu encorajar alguém. Mas hoje eu permito, porque eu estou cheia do Senhor. Estou cheia, estou completa, plena, né, nele. E espero poder ajudar pessoas que estão precisando, né, que conhecem o fundo do poço, porque foi um lugar que eu tive, né? E eu digo como sai. Teve um pensamento que eu tive bem interessante. Eu estava no fundo do poço mesmo. E eu via tudo escuro, via úmido, via frio, não via luz. E aí escutei uma voz. E aquela voz eu reconheci na hora. E ele fez: vamos sair. E eu na hora tive medo. Eu disse: não, quero não. E ele fez: eu tenho uma corda da graça. Ela é bem grande, bem resistente. Aí eu ainda relutei. Não. Ele fez: eu amarro na sua cintura. E aí no primeiro impulso, eu tive medo e soltei. E aí ele segurou na minha mão e fez: não, deixa que eu seguro sua mão. E a gente vai sair daqui. E assim eu saí do fundo do poço. Eu tenho essa memória guardada bem firme no meu coração, né? Que a sair do fundo do poço tem uma corda da graça bem grande. Amém. Então, qualquer situação ele consegue
nos resgatar e fazer a gente se lembrar, né? De não andar mais naquele lugar que não é legal. Que é bom é andar seguro com a presença do Senhor. Aleluia. E, Carla, outras coisas que aconteceram durante esse seu processo de hospital, de recuperação, você ficou alguns meses sem falar, né? Conta pra gente como foi toda essa sua experiência, percepção de ouvir, né? E não poder falar, ficar tantos meses sem falar. No hospital, colocava uma válvula para eu conseguir falar. Então era muito difícil eu falar. Conseguir dizer uma palavra aonde dói. Para eu falar pé, nossa, doía. Era muito esforço para eu falar. Comer, eu não conseguia deglutir. Porque eu não tinha movimento aqui. Não tinha movimento na minha garganta. Então, passei 8 meses desse jeito. E foi assim, bem complicado. Falar foi complicado. E aí, um trabalho com a fono. Tive 2 fonos no home care. E aí, com esse trabalho, com essa paciência, elas foram e eu via que eu tinha como voltar a comer, voltar a falar. E aí, quando eu voltei a falar, minha filha, ninguém me segura mais, não. Meu filho fala, mãe, a senhora fala demais. Meu filho, passei 8 meses sem falar, agora aguente. Mas assim, E tua percepção de estar ouvindo as pessoas e saber que não poderia falar, o que era que passava assim na tua cabeça? angústia. Mas hoje eu sei que foi providência. Porque se eu tivesse falado, eu tinha falado que não deveria. Teria reclamado. Teria daquilo. expressado assim Uau. que Deus é injusto. Teria falado tanta coisa vazia, sem sentido, que Deus me deu esse tempo de Meu Deus. descanso, de Impressionante cala-te, que eu vou te encher. como Mas Deus é agora perfeito, não. né? É paciente. Demais. Ele esperou. Ele é longânimo, né? Esperou o momento certo dele se revelar a mim, porque no começo eu não queria saber de Deus, não queria saber do Senhor. E aí ele, com toda paciência, com toda tranquilidade, foi me trazendo segurança ao meu coração, né? E aí, hoje, eu falo. Antes, o médico dizia que eu não ia conseguir falar. Inclusive, eu mandei um vídeo que fala como eu falava antes, que estava até melhor. E aí, hoje, até médicos falam, você fala. Eu digo, falo muito. Porque era bem pouco provável falar, realmente. Não tinha musculatura nenhuma aqui Porque fica muito tempo parado, porque o nosso corpo é todo cheio de músculos, né? Ele precisa ser todo exercitado, né? E às vezes, 2, 3 meses que você fica sem, aquilo já atrofia, né? A língua, nossa, foi assim um trabalho penoso, árduo, mas com a graça do Senhor, eu consigo hoje cantar a vitória. Cantar a vitória nele. Porque sem ele não teria conseguido nada. Não teria conseguido reverter 4 nenhum. Tinha ficado. E Deus disse, não fica, vem. Feito Lázaro, vem e sai. Eu vou, eu saio. Eu tô com o Senhor, eu vou para todo canto. Todo uma tempo confiança. assim, Carla, da jornada, da tua recuperação, você tinha consciência de que você ia sair daquele lugar? Não, tenho não. Às vezes você achava que poderia vir a falecer, ou até mesmo em algum momento você pensou sobre isso? Eu nunca pensei em suicídio, mas eu pensei em não viver.
porque eu estou viva. E dizer assim, Senhor, porque o Senhor não, né? Não me deixou ir para casa. Que eu estaria em casa, não estaria aqui, desse jeito. E aí, tristezas vinham no coração, né? Pensamentos de por que você está assim? Qual sentido tem sua vida hoje? Você não consegue nem sentar na mesa com seus filhos, seu esposo para comer. Você nem água toma. Você nem sabe respirar. Então, eu passei um deserto muito grande, muito grande. Foi muito sofrido. Mas, lhe digo com todo o coração, enfrentaria tudo novamente para conhecer quem hoje conheço, de quem hoje eu sou filha, sabe? Antes eu não tinha essa consciência, não tinha essa soberania do Senhor. E hoje eu consigo ver em tudo, em tudo. Nos mínimos detalhes eu consigo ver o Senhor. Consigo ver o Senhor numa pessoa que me falou que Deus é real. Então eu consigo ver assim o Senhor na rotina mesmo, em detalhes. Eu tive várias experiências com Ele. E uma delas, minha filha estava fazendo um tratamento psicológico com a psicóloga, e a psicóloga me disse qual é o diagnóstico dela. Aí na hora que eu vi, eu digo, meu Deus, como eu sou egoísta. Como é que eu digo que esse acidente veio para eu conhecer o Senhor e minha filha está passando agora por essa batalha? E aí eu, na hora, me deu assim uma tristeza tão grande, Wedja. Foi na hora que eu acordei e vi a mensagem no celular sobre o diagnóstico dela, sobre o que foi fechado. E aí, quando eu peguei a cadeira, conduzi para o banheiro, eu escutei aquela voz assim, bem forte no meu lado direito. José, José, José. Falou 3 vezes assim, bem forte o nome José, estremeceu dentro de mim. Você acha que José não pediu para sair daquela prisão? Ele pediu. E ele saiu 2 anos depois, governador. Então eu estou trabalhando na tua vida, sossega. Aquieta o coração. Aí na hora me deu assim aquele refrigério. Meu Deus. E aí eu disse, meu Senhor, eu sei que o Senhor não me abandona nunca. Teve uma quarta-feira, eu trabalho muito no computador e eu estava cantando um louvor e trabalhando e me veio uma pergunta no meu coração assim. Eu fechei o olho e disse, meu Deus, eu sei que eu não preciso fazer essa pergunta ao Senhor, mas o Senhor está aqui, me dá um sinal que o Senhor está. E na hora, meu computador, eu achava que foi um clarão. Eu achava que tinha sido alguma coisa do computador que queimou. Quando eu abri o olho, estava o computador em tela descanso, estava preto. E na hora eu digo, meu Deus, quem sou eu, meu Jesus, para pedir uma prova que o Senhor está aqui. E se eu me mostrar que eu não estou só. Então, tive várias experiências com o Senhor, né, de presença mesmo, de saber que Ele está aqui. E eu não tenho dúvida nenhuma. Feito você me disse uma vez, Ele é real. Deus é real. Como você está aqui, eu estou te vendo, eu posso te tocar, eu posso ver o Senhor e posso tocar, porque Ele é real. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.
Eu também sou a prova de que ele é real. Poderia estar em tantos lugares. Ai, Deus é real. Amém, amém, amém. Eu creio sim. Creio na E soberania. a presença dele, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo podem parar e pensar agora e lembrarem dos momentos que elas sabem e elas têm certeza de que foi Deus. Porque tem coisas na nossa vida, quiçá todas, mas tem algumas coisas que nos acontecem que sem o Espírito Santo a gente não teria conseguido. Eu não viveria. Não faria sentido. Não faria sentido viver sem essa presença. Não faria sentido. Porque nada preenche. Não é um trabalho, não é um marido, não é uma família. Nada preenche, nada tem plenitude se ele não estiver presente. Com ele presente, a gente consegue ter plenitude no trabalho, em casa, na família, mas sem Deus, nada é pleno, nada é suficiente. Verdade. Sem Deus nada importa. Nada, tudo perde o valor, né? Tudo literalmente perde o valor porque vem de Deus o sentido da vida e ele é literalmente o resumo de tudo. Como tem uma cantora agora, né, que fala muito sobre isso, tem uma canção que se chama Resumo de Tudo. Meu Deus, é isso. É isso. Deus sempre esteve na nossa história, desde a nossa fundação, nossa infância, adolescência, vida adulta. Se nós pararmos para pensar, Deus sempre esteve lá e na nossa jornada a gente pode perceber Ele em todas as estações da nossa vida. Sem dúvida. Eu pensei já, quando eu estava passando daqueles momentos mais difíceis, que eu estou aqui, que eu estou viva, que Deus me deixou viver. Uhum. Porque lá atrás minha mãe me teve. Por quê? Eu só sei por quê. Para eu glorificar o nome dele e saber, através da minha vida, quem é Deus. Que Deus é quem me levantou. Que eu sei de onde ele me tirou. Eu sei de onde eu estava e onde eu estou. Então que eu possa, né, mostrar para todo mundo, né, com minha vida, quero honrar o Senhor, quero encorajar e dizer que busque o Senhor todo tempo. Amém. E outra coisa também muito importante é que as nossas dores, elas precisam curar outros. Uma das coisas que Deus me ensinou em um processo da minha vida foi que se as minhas dores não ajudarem a curarem outras pessoas, elas foram em vão. Porque, Carla, eu tenho aprendido que nem todo mundo quer Deus, mesmo no fundo do poço. Eu pensei que o fundo do poço era o lugar onde as pessoas aceitariam Deus, mas eu tenho descoberto que para muitas pessoas não. Muitas pessoas, mesmo no fundo do poço, sem saída, elas continuam olhando para si, para o seu orgulho, para o seu egoísmo, para outros deuses e não reconhecem que o Senhor é o único e suficiente para nos tirar daquele lugar. Mas louvado seja o Senhor que Amém. Os nossos olhos foram abertos e Amém. Minha oração é que o Senhor alcance e que as escamas caiam dos olhos, porque se o Espírito Santo também não tirar as escamas dos nossos olhos, a gente não consegue ver. Como ainda tem tantas coisas que nós precisamos enxergar em nós, para que nós possamos amadurecer, crescer. E esses dias eu tenho pensado que
Jesus, ele vem buscar uma noiva, não uma adolescente. Uma noiva, ela tem no mínimo 18 anos, ou seja, ela é de maior. É uma noiva madura. E às vezes nós ainda nos comportamos como adolescentes, nós ainda somos tão infantis em tantas áreas da nossa vida, ou até mesmo no nosso relacionamento com Deus, é tão raso. E Deus todos os dias nos faz um convite para vir mais fundo, para vir mais fundo. Sim. E aí o que Deus quer é nos submergir de uma maneira que a gente não ouça mais nada, né? Porque uma das primeiras propostas do diabo lá no Éden foi querer nos acostumar com uma outra voz. Não foi simplesmente um fruto que fez Eva e Adão cair, mas o fato deles terem ouvido outra pessoa. Porque Deus disse, não comam. Só que veio outra voz dizendo, talvez não seja assim. Né? Mas muitas vezes no nosso dia a dia, Carla, outras vozes vão surgindo. E quando a gente submerge, você não ouve mais nada. O Edson, quando Jesus foi tentado no deserto, os 40 dias de jejum, e o diabo chegou para ele e fez, se és. Então, a primeira coisa que o diabo tenta na gente é a identidade. Se tu és filho de Deus, se tu és, firme no Senhor, permaneça. Porque o permanecer não é fácil. Não é fácil. A gente permanece quando a gente permite ser moldado. Amém. Quando a gente permite Deus mudar, trabalhar, tirar coisas que não edificam a gente, não leva a canto nenhum. Quando a gente permite ser moldada, é que a gente permanece em Deus. Quando a gente confia, né? Tudo chega, tudo bem. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro o reino do Senhor. Amém. E da justiça. Amém. Todas. Não são algumas. Amém. É literalmente sobre isso. Sobre entronizar o Senhor e colocar Ele como primazia na nossa vida e no nosso coração. E é desafiador porque todos os dias alguma coisa quer roubar o primeiro lugar de Deus no nosso coração. Seja trabalho, seja relacionamento, enfim, tantas coisas querem destronar. E o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, é muito fácil para a gente colocar outras prioridades sem o que realmente importa, o que é realmente eterno, né? Verdade. Tudo a gente precisa, mas acima de tudo está o Senhor. Amém. Então a gente precisa de tudo. Roupa, comida, trabalho, lazer, tudo. Mas tudo está acima do Senhor. Tem um livro, você já leu esse livro? Que é Coração, Fábrica... Acho que é isso. Não sei se é bem esse tema, mas é mais ou menos isso. Deuses falsos. Será que é isso? Deuses falsos. Tim Keller, sim. Exatamente. O coração humano é uma fábrica de ídolos, né? Eu tenho esse livro do Tim Keller, me ensinou muito, muito. Então, uma leitura aí super... Uma indicação para vocês, Deuses Falsos, né, de Tim Keller. E ele fala exatamente sobre o tanto de coisa que o nosso coração rouba. Exatamente. Né? E o quanto o nosso coração é enganoso. Enfim. Meu Deus. Carla, que história. A sua nos ensina muito. Eu lembro de quando isso aconteceu com vocês, de pedirem oração, né, nas igrejas, na cidade. Teve relógio de oração pela vida de vocês. E, meu Deus, literalmente diante de 2 milagres aqui, né? Porque
um mover lindo. Hoje eu escuto tanta gente católica, evangélica, diz, né? Todos estavam orando com o mesmo propósito. Ver minha família novamente de pé. E independente de religião, creram no Senhor, foram na fonte, que podia realmente, que pode nos levantar, nos tirar da impossibilidade do homem, mas é possível para Deus. Então, eu acho lindo quando falam que nas igrejas houve um clamor, houve um mover. Teve um relógio de oração que me emociona demais, porque 24 horas, né, irmãos, pedindo, clamando por a gente, por estarmos aqui, estarmos em casa, estarmos de volta de pé. E hoje, graças a Deus, tudo eu agradeço demais, sim, todas as orações. É gente que nem nos conhece, que dedicou seu tempo e querendo, né, pedindo, clamando ao Senhor por um milagre. E estamos aqui para contar que Deus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Ele fez, faz e ainda fará muitos milagres. E nós podemos desfrutar disso, né? Podemos nos fortalecer com isso. Tem uma amiga minha que eu agradeci a ela demais, porque ela foi na Argentina, ela foi lá no hospital. Eu agradeci a ela por ela estar presente. Ela fez, não agradeço não. Eu que peço, muito obrigada por poder ver uma história, não só na Bíblia, mas viver um milagre. Então, ela me agradece demais, demais por isso. E eu fico, nossa, maravilhada, porque Obrigada, Jesus, por o Senhor participar, né, confiou, daquilo que o Senhor está fazendo, o né? Senhor confiar algo tão precioso na minha mão que eu não posso, que eu o honre, que onde eu vá eu possa falar, pode ter a idade que eu tiver. Eu sempre, sempre vou falar do que Deus fez, Amém. faz e fará em minha vida, porque a boa obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar. Então, eu sei que minha vida tem um autor, que minha vida está sendo escrita e eu confio nele demais. Uma das coisas que talvez certamente você, né, tem muita gratidão no seu coração, assim como é quando alguém dizia que estava orando por mim, quando eu vi alguém dizendo, estou jejuando por você. Eu me lembro de uma vez que uma pessoa viu o meu nome numa placa e Deus falou para ela, ore por essa menina. E ela não me conhecia, ela viu no outdoor e ela começou a orar pela minha vida. E algum tempo depois nós nos conhecemos. Ela era amiga de uma amiga, enfim. E eu fiquei, uau, Deus levanta pessoas que nem nos conhecem para orar por nós. Deus levanta intercessores. E foi incrível porque ela disse, Deus me acordava de madrugada para orar por tu. Eu disse, meu Deus do céu. Então, é umas coisas assim que Deus faz que você fica, meu Deus do céu. É muito incrível o amor de Deus, né? E o Espírito Santo é o vento que vem dos quatro cantos. Ele nos cerca de todos os lados. Não nos deixa só um minuto. E é irresistível, né? Sem dúvida. Tem uma frase que eu não sei onde eu ouvi. Eu acho que foi numa escola de missão que eu fiz em 2017. Eu acho que foi lá que eu aprendi essa frase, mas que diz que quando Jesus ele é bem apresentado, ele é irresistível. E eu acredito piamente nisso, quando Jesus ele é bem apresentado. E muitas vezes a gente não precisa apresentar falando, mas sendo, amando, porque a verdade é
que Deus não quer que nós sejamos fã dele, Deus quer que nós sejamos discípulos, né? Discípulos. Sem dúvida. Essa é a proposta. Sem dúvida. É muito bom seguir ao Senhor, né? Seguir os ensinamentos, buscar na palavra o que Ele tem o melhor para nossas vidas. Verdade. Então, a Bíblia, que é uma manual de regra, fé e prática, Verdade. a gente consegue ter todas as respostas ali. Então, não é fanatismo, não, é amor. A gente ama. Eita, que a gente quer falar toda hora. Toda hora, né? Ontem eu cheguei até de um jantar, acho que eu cheguei quase 1 hora da manhã em casa. E desde as 7, alguma coisa que eu tava lá. E, meu Deus, a noite inteira nós falamos sobre o Senhor. E eu vim no caminho falando para as meninas, meu Deus, não tem assunto melhor do que falar sobre Deus. As horas se passam. Você fica, meu Deus, é muito bom. Muito bom falar sobre Deus, revelar o Senhor. Então, E é lindo também quando o Senhor encontra outras pessoas através de nós, aquilo que o Senhor fez na minha, na sua vida. Eu tenho certeza que você tem apresentado Jesus de uma forma que talvez está sendo irresistível não tê-lo. Eu lembro até recentemente de alguns movimentos de oração que teve, eu acho que teve um que a pastora Aline liderou. E você estava lá, eu acho que foram orações 5 horas da manhã, não foi? sim, sim. 5 horas da manhã. E você estava lá, na oração. Esses dias eu fiz uma semana de live. Foi muito bom. Você estava lá. Muito bom. Né? Então, Fortaleceu tanto. amém, glória a Deus. Então, nós vemos assim uma paixão em você, um brilho nos seus olhos, no seu sorriso, que capaz que nada pudesse trazer esse brilho para você diante de tantas dores e impossibilidades, senão o Cristo. Amém. E Carla, quero muito agradecer a você, quero que você dê suas considerações e que você ore por todos aqueles que ficaram conosco até o final. Mas, de antemão, já quero dizer a você que você é uma referência para nossa cidade, para o corpo de Cristo, não só, né, dessa nação e do mundo, mas como conterrânea, dizer que sua história é muito inspiradora, que você literalmente nos ajuda e nos inspira a permanecer amando o Senhor, Amém. independente das circunstâncias, independente do que aconteça. E você tem uma paixão muito, muito perceptível pelo Senhor. É genuíno. É um amor, assim, pelo Senhor. Um amor. Quando eu encontrei você naquele dia no café, a maneira como você... Eu não sei explicar, mas mexe com a gente. Eu acho que você certamente já ouviu isso outras vezes. Então, eu quero dizer que às vezes as pessoas acham que um testemunho ele é só completo quando ele terminou da maneira como as pessoas acham que eles devem terminar. Eu acredito que o maior testemunho, Carla, é Cristo ser forjado em nós. Sim. Com uma perna, sem uma perna, seja como for. Quando Cristo estiver sendo gerado em nós, é o maior testemunho da nossa vida. Não é quando a gente conquista um carro, não é quando a gente conquista uma casa. A Bíblia diz que só um momento a festa no céu. E é quando o pecador se arrepende. Não há festa no céu quando a gente conquista coisas. Mas a festa no céu quando eu reconheço que eu dependo dele e que eu não posso viver sem ele. E todos os dias eu peço ao Senhor para ter esse coração. De buscá-lo mais, de amá-lo mais. De amar amanhã mais do que o que eu amei hoje. Amém. Então,
Quero dizer a você que obrigada por sua presença aqui no MapaCast. Você me fez refletir muito esses dias. Wedja, já te falei algumas vezes sobre o seu posicionamento. Como eu acho lindo a maneira que você transporta Cristo, Amém. a verdade, a simplicidade que você traz e traz a gente que está te escutando, que está ouvindo, que está se alimentando por você e através de você. Que Deus te use. Amém. Que esse podcast, onde você botar a planta do seu pé, que Deus te abençoe e te faça prosperar. Que Ele te livre de Amém. todo mal. Amém. Que toda seta do inimigo que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Amém, Tu és lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Amém, Ó Senhor. Pai, cremos na Tua vontade, na Tua soberania. Obrigada, Senhor, por ser esse Deus tão presente, meu Pai. Precisamos do Senhor. Nos rendemos a Ti todos os dias, meu Pai. Amém. Em oração te digo, Senhor Deus, como é bom pertencer ao Senhor. Como é bom saber que isso é real, que o Senhor está conosco, meu Pai. Nos sustenta o Edja, onde quer que ela vá, meu Pai. Em seu trabalho, em sua casa, em sua igreja, onde quer que ela vá. Que ela seja uma voz que fala do Senhor, que fala através do Senhor. Muito obrigada, meu Pai, por esse momento precioso, Senhor Deus. Que o Senhor invada o coração de cada pessoa, meu Pai, que precisa do Senhor, que se volte ao Senhor, Amém, que Jesus. esteja presente, meu Pai, na vida de toda, na Amém. casa de cada pessoa, meu Senhor. Meu Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus, derrama da tua graça, derrama da Amém. tua bênção. Precisamos do Senhor. Não somos nada sem ti. Verdade, Que nós Deus. possamos te amar sempre, te honrar com nossas vidas. Amém. Nos livra do mal, meu Pai. Traz refrigério ao nosso coração. Que nós possamos, meu Senhor, estar sempre firmes em ti, meu Pai. Nos ajuda nessa vida, meu Pai, porque sabemos que podemos confiar no Senhor. Então, esteja conosco sempre. Como tu disseste em tua palavra, meu Pai, não Amém. tenha medo, porque eu estou contigo. Aleluia. Então, ó meu Senhor Jesus, fortalece e cresce no nosso coração esse desejo de te buscar e te Amém. ter. Que trabalhe na vida do Edja através dela, meu Pai, para a Senhor, honra e glória do Jesus. teu nome, Senhor Deus. Oramos como mulheres que te amam, que te buscam, que precisam do Senhor. É assim que oramos em nome do Senhor Jesus. Cristo, Amém. nosso Senhor. Amém. Me diga uma coisa. Quer deixar mais alguma consideração final, algum conselho para quem ficou conosco aqui até o final? Eu quero dizer que não tem. Por mais que você esteja passando por uma situação de muita dificuldade, de você achar que suas mãos não conseguem levantar, não esqueça nunca que tem uma mão tão forte e poderosa conosco que nos levanta e te encoraja a buscar Deus em todo tempo, porque Ele é acessível a gente encontrar, a gente falar, a gente chorar, a gente rir. Ele quer estar conosco, então busque o Senhor em todo tempo. Amém. Que Deus abençoe a vida de todo mundo e que precisar, estou aqui, viu? Sempre que precisar. Hoje, graças a Deus, Deus me apresentou mais uma amiga, Amém. que é uma amiga dele, eu sei que você é. Amém. E agora eu posso lhe dizer que sou sua amiga, Amém. sou sua irmã. Ore por nós. Né, Amém. João? Nos coloque nas suas orações, que suas orações é forte. Amém.
Porque sai de um buraquinho desse. Não foi dos pequenos, não. Para a honra e a glória do Senhor. Meus irmãos, que bênção, né? Que tempo precioso, que história. Nós ouvimos aqui nessa noite a Carla, que sofreu um acidente gravíssimo, né, na Argentina. Teve sua perna arrancada devido ao acidente. E, meu Deus, como ela contou aqui para os bombeiros, para tantas pessoas que viram aquele estado, podia ser que ela... Era praticamente impossível ela estar aqui. Ela teve um traumatismo craniano muito gravíssimo, como ela falou na literatura. Apenas 6% das pessoas sobreviveriam a um quadro como o dela. Então, nós vimos que depois de todo esse processo, Carla conheceu tão profundamente o Senhor, né? Que eu também amo essa passagem de Jó. Eu só conhecia Deus de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. E não tem mais uma maneira tão pedagógica de conhecer o Senhor, senão nas dores, senão nas perdas, senão nas traições, senão nas ofensas, senão, né, enfim, na cova dos leões, né? São nesses lugares de tanta impossibilidade que a gente vê a realidade do nosso Deus e do quanto Ele é poderoso. E que Ele não só fez, como Carla disse, mas que faz e que fará, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. O Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, e que é digno de toda honra e de todo louvor do nosso coração, da nossa vida, da nossa mente, da nossa rendição. E agradecer mais uma vez a presença de Carla aqui e também de vocês que ficaram conosco até o final desse episódio. Quero reiterar aos irmãos, se inscrevam nesse canal, deixem o like nesse vídeo também, comentem. Isso faz com que o YouTube entregue ainda mais esse conteúdo, nos ajudem a proclamar e levar a palavra do Senhor, né, para tantas pessoas. Às vezes eu recebo algumas mensagens e uma delas me tocou muito recentemente, porque foi uma pessoa de São Paulo, uma mulher, e Carla, ela não conhecia o nosso canal, o vídeo apareceu para ela do nada, né? A gente sabe que não é do nada. E ela estava passando por um momento bem delicado na sua casa, na sua vida. Ela descobriu uma traição do esposo, tudo isso. E depois que ela viu um episódio nosso, inclusive foi o episódio da irmã Suzy, acredito que eu vou até colocar o link aqui embaixo desse episódio. Ela chorou muito, liberou perdão para o esposo, liberou perdão para a mulher que se envolveu com o marido dela. E ela está vivendo uma nova fase no Senhor, né? E de vez em quando ela me manda mensagem, e aí ela falou que está se integrando na obra, na igreja, né? E eu estou muito feliz com os passos que ela está dando, porque isso é a revelação de Cristo. Quando Ele chega, nada fica mais igual, né? Não tem a ver conosco, nem comigo, nem com Carla, mas com o que Deus fez e tem feito na nossa vida. Estamos aqui apenas para revelar o Deus que pode fazer todas as coisas, infinitamente mais do que aquilo que eu ou você pensamos ou sonhamos. Então compartilhem esse vídeo, mandem para alguém, mandem aí no grupo da sua igreja, abençoe uma pessoa nesse dia levando a palavra do Senhor. Deus abençoe vocês, fiquem firmes e ligados nele, na figueira verdadeira que é Cristo, e nele somos nutridos, é dele que vem a nossa vitamina, ô glória. Que Deus te abençoe, meu irmão, como vocês já sabem. Até lá, à vista.